a todos. Vamos terminar o capítulo 16 de Atos e ainda vamos seguir um pouco no capítulo 17. Vamos ler este trecho das Escrituras, Atos capítulo 16, a partir do versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade, agora pois saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, aos quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram a Jason e aos mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá incitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo permaneceram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então, esse texto ele vai terminando o capítulo 16, para os irmãos relembrarem. Paulo e Silas são presos, amarrados ao tronco, e ali, ao invés de eles reclamarem, eles louvam ao Senhor, eles cantam ao Senhor, eles oram, eles são um bom testemunho para os presos que estão ali. Há um grande terremoto, as cadeias deles se soltam. O carcereiro, quando vê aquilo, que está tudo aberto, ele tenta se matar. Paulo e Silas falam para que eles não se matem, mas que todos estavam ali. Há um interesse dele pela palavra de Deus. Paulo e Silas pregam a palavra de Deus a ele e a sua família, eles creem e são batizados. Aquele homem que havia contribuído para a prisão de Paulo agora contribui fazendo tratamento para suas feridas, cuidando deles, e depois leva novamente para a prisão, para que a sentença fosse dada. Quando eles são chamados para serem soltos,
o apóstolo Paulo chega com a seguinte questão: como assim vocês vão nos soltar dessa maneira? Vocês nos açoitaram e agora vão nos soltar como se não fosse nada? Nós somos cidadãos romanos. Existiam alguns, muitos ali que tinham cidadania romana, mesmo não sendo romanos, eles tinham ali seus privilégios. Aquele que tinha cidadania romana, mesmo não tendo nascido em Roma, mas fazendo parte do império, ele tinha os seus privilégios. Ele tinha direito ao julgamento. Aquele que não era cidadão romano, ele podia ser açoitado, jogado na prisão lá e poderia apodrecer lá. E se eles quisessem soltar, eles soltavam, e te batiam um pouco mais, eles soltavam e você que se vire. E Paulo falou: não é assim. Nós somos cidadãos romanos e vocês vão nos soltar dessa forma, sem um processo formal. Nós somos cidadãos e nós precisamos de um processo formal. Paulo está aqui exigindo os seus direitos, ele tem os seus direitos. Então aqui uma lição que fica para nós, um princípio para o cristão, é de que nós precisamos sim compreender que todos nós como cidadãos temos os nossos direitos. Às vezes a gente tem aquela ideia de não, nós somos cristãos, nós somos da paz, a gente não pode causar confusão. Não, nós como cidadãos, no nosso caso brasileiros, nós temos direitos, e nós podemos exigir esses direitos. Se a gente fala alguma coisa e a sociedade tenta nos condenar, alguém tenta nos condenar de alguma forma pelo conteúdo com que nós tratamos aqui, nós falamos: não, nós temos a nossa liberdade de expressão. A lei nos protege disso. Eu sou um ministro religioso e vocês não podem me tolher de falar aquilo que as escrituras estão falando. Eu não posso ser proibido de falar, olha só, quase que a Bíblia caiu aqui. Eu não posso ser proibido de falar de assuntos que a sociedade, que as pessoas do mundo, que os ímpios não concordam. Olha, você não pode falar isso porque isso é preconceito, porque isso é homofobia, porque isso... Não, mas eu estou falando aquilo que a Bíblia está falando e pela lei eu sou protegido e eu não posso ser proibido de falar, a não ser que se mude a lei. Então, que querem criminalizar essa questão da homofobia, e uma das questões colocadas é: então não vai poder ser falado na igreja? Não, você está protegido pela lei, você pode falar. Obviamente nós podemos sofrer perseguições, como Paulo sofria perseguições, mas nós como cristãos não podemos nos abater e nos intimidar. Então nós não vamos mais tratar esses assuntos porque vão colocar leis que vão criminalizar e de repente vão tentar nos prender. Não, a lei está aqui, eu exijo que esta lei seja cumprida e eu vou continuar falando, porque nós cremos como povo de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós estamos expondo a palavra de Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo vai buscar os seus direitos. Vocês nos prenderam, nós somos cidadãos romanos e nós precisávamos de um julgamento formal, e não simplesmente vocês chicotearem a gente, jogar dentro lá do cárcere, e aí vamos soltar aqui como se nós fôssemos animais. Queremos um julgamento formal, tanto que as autoridades são chamadas ali, atemorizadas, porque não sabiam que eles eram cidadãos romanos e são forçados a pedir desculpas para eles, porque haviam açoitado eles de uma forma ali, já sentenciados, sem que houvesse um processo formal. Então perceba que é uma necessidade de nós cristãos também conhecermos, não precisamos ser advogados, se bem que é bom termos advogados no nosso meio, mas nós precisamos ter um conhecimento mínimo sobre a lei para que nós não sejamos intimidados por pessoas, não sejamos intimidados pelas autoridades, não sejamos intimidados por circunstâncias em que as pessoas vão nos ameaçar. Vamos conhecer a lei e falar: não, a lei me protege nesse sentido. E o apóstolo Paulo segue, ele fala: não, eu precisava de um processo formal, eu sou romano, eu exijo que venham pedir desculpa. E aí eles vão então e pedem desculpas, pedem desculpas, e ele sai do cárcere, e ele é retirado do cárcere. E aí então ele se dirige novamente para a casa de Lídia, aquela que Deus havia aberto seu coração, ela era vendedora de púrpura. Eles vão até a casa dela novamente. Deus fala que eles são confortados pelos seus irmãos. É para isso que os irmãos também servem, para nos confortar naqueles momentos de dificuldade, passando por aquele momento de dor. E aqui, de dor, literalmente, vamos lembrar que as feridas não cicatrizaram instantaneamente, principalmente no ambiente em que eles estavam. O carcereiro até limpou as feridas deles ali, mas
a quantidade de chicotadas que eles levaram, provavelmente 39, porque estava ali nas regras deles, na lei deles, que eles deveriam dar 40 chibatadas menos uma. Então 39, você imagina levar 39 chibatadas, e não era a gente fala, já apanhei de cinto, não era uma cintinha, era o couro comia mesmo, era um negócio, às vezes com um pedaço de osso de animal ali, dependendo da forma com que eles, dependendo do açoite que eles pegavam ali, mas era para machucar de verdade, era para tirar o couro fora. Então não é em um dia, 2 dias que aquilo cicatriza. Aquilo fica no vivo, aquilo fica inflamado, aquilo dói. Né? Você está naquele calor assim, quando bate aquele calor, aquilo começa a arder. Eles estavam machucados, mas estavam regozijando porque puderam testemunhar do Senhor e foram confortados pelo Senhor. É bom a gente ter irmãos que a gente pode conversar, ser confortado, que a gente pode ligar em algum momento, falar, eu queria passar na sua casa, bater um papo, conversar, estou passando por um momento difícil, às vezes eu não quero nem falar sobre esse assunto, só quero conversar com alguém agora, quero orar com alguém. É bom ser confortado, é bom você ter pessoas com quem você pode contar as dificuldades. Aquela pessoa que fala, conta comigo, não importa o contexto, conta comigo. E você sabe a pessoa que você pode contar com ela. Porque algumas pessoas são aquele conte comigo, mas nem tanto. Ela fala aquele conte comigo, mas quando você precisa contar com ela, você sabe daquelas pessoas que você pode contar com elas de verdade. E aí então eles partiram, machucados, feridos, e no capítulo 17, nesse capítulo 17 vai falar, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então eles estão ali em cima, bem em cima lá tem Filipos, Anfípolis, Apolônia e Tessalônica. Então eles fazem aquele trajeto lá de cima. E o texto aqui nos fala que eles passaram por essa região, e a gente fala então que eles vão até um lugar onde havia uma sinagoga de judeus. Aí você pode parar e pensar, poxa vida, esses caras gostavam de apanhar, porque toda a cidade que eles chegavam, eles iam na sinagoga pregar, e eles chegavam lá e alguns ouviam, alguns criam, mas uns mandavam ver, e mandavam prender, e mandavam chicotear, e mandavam apedrejar. E esses caras não desistem, esses caras são chatos, cara. Pra que eles estão fazendo isso? Os caras não desistem. Parece que é o pessoal de call center que liga todo dia na sua casa, olha só, não quer. E eles continuam falando. Com a diferença que é algo extremamente irrelevante aqueles que nos ligam, né? Normalmente é só para nos vender algum tipo de facilidade que nós não precisamos. É que eles estavam pregando o Evangelho, é algo que é necessário, é algo que não há como nós vivermos sem este Evangelho de uma forma santa. Nós vemos então que eles passam por estas cidades e chegam até Tessalônica, e o texto aqui nos fala, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ele passa 3 semanas, não 3 semanas em Tessalônica, mas ele passa 3 semanas pregando nas sinagogas. E aqui então, ele, semana após semana, nessas 3 semanas, ele vai lá pregar a palavra de Deus. Esta palavra, primeiramente, ele vai pregar aos judeus. E normalmente esta era a prioridade. Procurava-se um grupo de judeus, procurava-se uma sinagoga nas cidades e ia lá pregar a palavra de Deus. Então ele encontra uma sinagoga, como de outras cidades, que ele havia sido expulso e apanhou e tomou pedra na cabeça. E aí então fala que ele foi arrazoar acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Ele vai lá na sinagoga expor a palavra de Deus. Poxa, ele não poderia ter pensado numa outra estratégia. Poxa vida, eu estou indo nas sinagogas, eu estou apanhando. Deve ter um outro jeito, deve ter um meio termo para eu fazer isso, para que eu não apanhe, para que eu não seja preso. Certamente ele chegou
cidades aqui e ele ainda estava todo machucado. Fala, não, se eu apanhar de novo, vamos dar uma amaciada no Evangelho. Ele não faz isso. Ele fala que ele arrazoou sobre isso, que ele argumentou sobre isso. E ele faz isso através das Escrituras. Ele não usa sentimentalismo barato. Ele não usa filosofia mundana. Ele não usa entretenimento. Ele não usa humor. Ele prega a palavra de Deus, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Ele vai falar de Cristo. E o que ele tem em mãos é a palavra de Deus, o Antigo Testamento. E ele demonstra que o Antigo Testamento aponta para Cristo. Ele anuncia Cristo através do Antigo Testamento. Ele anuncia a Cristo através das Escrituras, mostrando que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Que Ele era o Cristo prometido, que Ele era o Salvador, a promessa. Aquele que o Senhor havia prometido a nós para que viesse morrer pelos nossos pecados. É isso que ele chega a falar na sinagoga. É por esse motivo que ele está ali. É por esse motivo que a igreja existe. A igreja existe para mostrar a necessidade da vinda de Jesus Cristo. A igreja não existe para satisfazer as necessidades de um povo, satisfazer a necessidade dos crentes, dos fiéis. A igreja existe para expor a necessidade de Jesus Cristo ter vindo, ter morrido e ter ressuscitado. Se a igreja não cumpre esse papel, não é necessário que ela exista. Para que a igreja existir se ela não fala de Cristo? Para que um cristianismo sem Cristo? Para que um cristianismo que não fala do motivo pelo qual Jesus veio, que foi por causa da corrupção humana, porque nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados, porque aquilo que Deus fez perfeito lá no Éden, o homem destruiu com seu pecado, e aí Deus manda a sua promessa lá falando que a descendência da mulher iria pisar a cabeça da serpente. A necessidade de se pregar acerca da vinda de Jesus Cristo, do porquê Ele veio, do porquê foi necessário Ele morrer, do porquê a relevância da ressurreição de Jesus. Vencer a morte, assim como nós um dia venceremos a morte, ressurgiremos e estaremos com Cristo, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos, teremos corpos restaurados e glorificados, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. É isso que Paulo está pregando ali. E como podemos ser igreja se não pregamos isso? Como podemos ser igreja se não reconhecemos aquilo que Cristo veio fazer, se não anunciamos a esse Jesus Cristo? Paulo mesmo falava que ele veio anunciar a Cristo e este crucificado. Versículo 4 fala que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Há 3 grupos de pessoas aqui. Fala de alguns judeus, um pequeno grupo de judeus crê no Evangelho, e fala como numerosa multidão de gregos, gentios. Então, um pequeno grupo de judeus, um remanescente ali, muitos gentios e muitas mulheres que eram influentes na sociedade, provavelmente influência através dos bens materiais, das posses que elas tinham, de alguma posição social que elas possuíam. Pessoas de diversas classes, judeus, gentios, bem como mulheres que eram influentes na sociedade daquela época. Então, o Senhor, com a sua soberania, salva aqueles a quem Ele quer e traz para si aqueles a quem Ele quer através da pregação da palavra de Deus. As pessoas não vêm a Cristo pelo entretenimento, as pessoas vêm a Cristo pela pregação da palavra, pela pregação do Evangelho. O texto fala que houve então essas numerosas conversões, mas o texto vai nos mostrar aqui como essas pessoas foram tomadas de inveja. O versículo 5, por exemplo, vai nos falar assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason,
procuraram trazê-los para o meio do povo. Então eles vão até a casa de Jason, eles recrutam, vocês pensam, judeus que deveriam conhecer a palavra de Deus, que eram o povo da promessa, circuncisos, israelitas. O texto fala que eles foram atrás de uma turba, que eles foram atrás de pessoas que eram pessoas de má índole. O texto nos fala aqui, homens maus dentre a malandragem. É como se a gente está pregando aqui e chega um grupo de religiosos ali perto do terminal central, juntam os malacos ali e falam, vamos chegar junto naqueles crentão, vamos pegar eles de jeito. Eles são religiosos, israelitas, judeus, e eles estão dispostos, por causa da inveja deles, a prejudicar pessoas que estão ali pregando a palavra de Deus. O texto ainda nos fala no versículo 13 e 15, 13 ao 15, fala, quando eles já estão em Bereia, fala, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Perceba que eles saem de Tessalônica e vão para Bereia, para tentar prejudicar os homens de Deus. Tudo isso é inveja, é você não suporta o que aquela pessoa está falando. Eu tenho conversado muito com as minhas filhas, porque elas são, de certa forma, inocentes com algumas coisas, e elas começam a contar algumas coisas para as pessoas, ilustrando aqui o que é a inveja. Quando você conta algo para alguém que é um cristão verdadeiro, é natural, é normal que essa pessoa se alegre com a sua conquista, com aquilo que você fez, com uma nota boa que você tirou, com um carro que você comprou, com a casa que você reformou. Mas se você conta para uma outra pessoa que não tem uma convicção do Evangelho, ela vai pensar, você está falando isso para se exibir. Mas eu tenho coisa melhor. Ou vai chegar para você e vai falar, não, mas você tirou essa nota aqui, mas se eu estudar eu tiro nota melhor que você. Ou você mostra um desenho legal que você fez para uma pessoa e fala, não, esse desenho está feio, e é uma obra de arte, mas aquela pessoa está com inveja, ela está só tentando se desfazer daquilo. E por vezes, quando você fala sobre algo assim, a pessoa ela se distancia de você, ela começa a falar mal de você, ela começa a ter raiva de você. Nós já percebemos isso em algumas pessoas. Você começa a ter raiva de você por causa de alguma coisa que você tem, conquistou, por uma boa nota que você tirou, porque você foi promovido na sua empresa. A pessoa começa com raiva, você é puxa-saco, você é peixinho, por isso. Ou você consegue lá comprar um bom carro, fazer uma reforma na casa, você deve estar fazendo alguma coisa errada, você deve estar sonegando imposto de renda, você deve estar roubando a nossa empresa. As pessoas chegam a falar absurdos assim, porque você está roubando os fiéis da igreja. São pessoas com ciúmes, inveja. E no Evangelho não é diferente. Esses homens foram tomados de inveja, viram que Paulo estava ali pregando a palavra, pessoas crendo, e o que eles fazem? Trazem pessoas para prejudicar, perseguir e fazer isso de uma forma completamente raivosa com relação a eles. É você tentar prejudicar. Então a inveja e a raiva são dois lados da mesma moeda. Ela pode começar com uma inveja, mas ela pode se tornar uma raiva. Essa pessoa é assim porque ele quer se exibir, porque ele quer puxar saco, porque ele quer ser o inteligentinho da sala, porque ele quer puxar o saco da professora, porque isso, porque aquilo outro. Ele está fazendo isso para se exibir, ele está fazendo essa pergunta porque ele quer dar um de inteligente. Ele é o líder da igreja porque ele vai puxar saco do pastor, ele é isso, ele é aquilo outro. Isso não é coisa de Deus. Inveja não é coisa de Deus. Nós percebemos aqui que essas pessoas fazem de tudo para prejudicar pessoas que estão pregando e anunciando a Cristo. O texto nos fala aqui, e nisso eles acertam. O versículo 6 diz que eles vão até lá para encontrar Paulo
e Silas, e Timóteo, e o versículo 6 vai falar: porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ora, isso é um grande elogio para um cristão. Estão transtornando o mundo, eles estão causando conflito. Só que nós vivemos hoje em dia nós vivemos um cristianismo woodstockiano, paz e amor. Não vamos fazer nenhum tipo de guerra, não vamos ter nenhum tipo de conflito. Eles estão transtornando o mundo. Onde eles passam, eles vão lá, eles pregam a palavra lá em Filipos, de repente o povo começa a crer no Evangelho, eles começam a jogar os livros de mágica, não se compram mais as estátuas de Diana, eles vão para outros lugares, as pessoas creem no Evangelho e são transformadas. Eles estão transtornando o mundo. É este o Evangelho que tem que ser pregado, tem que transtornar o mundo, as pessoas têm que se sentir incomodadas, elas têm que sentir que algo está errado, as pessoas vão começar a sentir até raiva da gente. O apóstolo Paulo fala que eles eram como a escória do mundo, como lixo, eles eram considerados pelas pessoas. É este Evangelho que transtorna o mundo. Me desculpe, irmãos, mas aqui o Evangelho do Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida não é o Evangelho que a Bíblia nos prega. O Evangelho que a Bíblia nos fala é um Evangelho confrontativo. É o Evangelho onde se fala: o que você está fazendo está errado, você está em condenação e você precisa se arrepender dos seus pecados, porque eu estou aqui anunciando a Jesus Cristo. A vida que você leva é uma vida de perdição. Você não precisa mudar apenas do lugar onde você está para você vir à igreja. Você precisa mudar de vida, mudar o seu coração, mudar a sua mentalidade. Estes homens transtornaram o mundo e eles agora chegaram aqui para transtornar na nossa cidade também. E o texto fala que Jason hospedou eles, versículo 7, e todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. César era considerado o rei e ele poderia até ser adorado. E aqui então Jesus chega e eles já vêm com esta mensagem de Jesus o rei, como Jesus foi colocado lá na cruz, que ele era o rei dos judeus. Eles estão falando de outro rei. Como assim outro rei a não ser César? Este era o rei deles, o rei Jesus. Eles deveriam sim obedecer às autoridades dentro da lei. Claro que não as regras, as leis que contrariavam as escrituras. Eles deveriam pagar os seus impostos. Aliás, cristãos pagavam mais impostos. Eles eram sobretaxados pelo simples fato de serem cristãos. E aqui eles os acusam: olha, eles estão falando que Jesus Cristo é outro rei. Essa também é uma acusação que não. Jesus é o nosso rei, sim. Ele é o nosso rei. Nós não vamos adorar o imperador, nós não vamos adorar a César, nós vamos adorar a Cristo. Ele é o nosso rei. Nós não vamos nos prostrar diante de uma autoridade. Nós não vamos nos prostrar diante da estátua, como lá do Antigo Testamento, da estátua de Nabucodonosor. Nós permaneceremos em pé. E se precisarmos morrer por causa disso, por não nos prostrarmos diante da estátua, morreremos. E assim aconteceu a muitos cristãos. Morreram, transtornaram o mundo, mas anunciaram que Jesus Cristo é rei. César é um rei terreno, mas o reinado de Jesus, como ele mesmo disse, o meu reinado não é deste mundo. Nós queremos num reino eterno. E num rei eterno. Podemos até ter uma autoridade sobre nós, na sociedade, constituída inclusive por Deus. Mas o nosso rei eterno, nosso soberano, é Jesus Cristo. Ele é o nosso soberano. Se a autoridade nos manda fazer algo que é contrário ao que Cristo manda, nós vamos fazer o que Cristo manda, porque Ele é o nosso rei eterno. A autoridade é passageira, mas nós temos um rei que é eterno. Nós vemos ali então que eles são perseguidos, e nessa multidão aí, o texto nos fala, versículo 8, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Como assim? Jesus é rei? Contudo, soltaram a Jason e aos mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Além disso, Jason teve que pagar um valor ali para ser solto. E
e ficou sem aquele dinheiro, perdeu o dinheiro e foi intimidado ali por amor ao Evangelho. Versículo 10, logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Eles saem de uma sinagoga onde eles pregaram a palavra. Há todo um conflito, uma confusão aqui. Por favor, é confusão para todo lado. Ele sai de um lugar, confusão. Sai do outro, apedrejado. Sai do outro, é preso. Sai do outro, confusão de novo. O pessoal tenta prender, eles se escondem. Agora eles saem dali, o que eles vão fazer? Agora vão sossegar. Vão tirar um mês de férias. Já apanhando demais, foram perseguidos. Tinham que se esconder, sendo fugido. Não, eles saem dali, caminham 65 quilômetros e chegam em Bereia. E o que eles vão fazer em Bereia? Vocês adivinham o que eles vão fazer em Bereia? Eles dirigem-se à sinagoga dos judeus. Porque o ministério deles qual é? O ministério deles é pregar a palavra. Se o ministério deles é pregar a palavra, o que eles vão fazer? Pegar 4 pedrinhas na mão e começar a jogar para cima lá? Começar a cantar um hino? O pessoal achar legal? Vão começar a fazer embaixadinha com algum pedaço de pano lá e recitar um versículo bíblico de Jeremias. Eles vão até a sinagoga dos judeus novamente, e o versículo 11 nos fala: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então Paulo e Silas vão até lá e pregam a palavra. E este texto, este versículo é tão conhecido nosso, que fala dos bereanos que eles são mais nobres que os de Tessalônica. Aqui não está falando que Paulo não gostava da igreja de Tessalônica, pelo contrário. Quando ele fala à igreja de Tessalônica, quando ele envia a carta à igreja de Tessalônica, veja o que ele fala. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 e 12. O texto lá fala assim: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ele está falando aqui: olha, aquilo que eu faço para vocês é como um pai fazendo para um filho. Era esse sentimento que ele tinha para a igreja de Tessalônica. Aquilo que eu faço para vocês é como um pai cuidando de um filho, suprindo, protegendo, exortando, disciplinando, cuidando. Era esse o sentimento de Paulo para com a igreja. Mas ele mesmo assim fala que a igreja de Bereia era mais nobre. E ela era mais nobre por quê? Porque tinha um monte de dons espetaculares na igreja e o pessoal lá fazia um monte de coisa diferente. E a igreja lá então começou a fazer um monte de eventos. Era por isso que a igreja lá era nobre. Não era por isso. O texto aqui nos fala o motivo pelo qual a igreja, os irmãos, os fiéis da igreja de Bereia eram mais nobres. O texto fala: pois receberam a palavra com toda avidez, vontade, desejo de ouvir, de conhecer a palavra de Deus. É aquele desejo que você tem quando você está chegando na hora do almoço, você trabalhou um monte, você estudou um monte e você sente aquele cheirinho na hora que você está chegando em casa, aquele bifinho acebolado, delicioso, e você já começa a imaginar aquele bifinho acebolado no seu prato, com aquele arrozinho, com aquela saladinha do lado, e você já começa a salivar. Você pensa: eu estou com muita vontade de comer, eu estou desejoso de desfrutar deste alimento. A igreja de Bereia disse: nós estamos ávidos, desfrutando deste alimento espiritual, estamos ávidos por conhecer mais a palavra de Deus, por desfrutar daquilo que o apóstolo Paulo veio nos trazer acerca de Jesus Cristo. Vem nos mostrar a palavra de Deus como ela aponta para o Salvador, como ela aponta para o nosso Redentor. Eles eram nobres porque receberam a palavra com avidez. Aquela palavra mais doce do que o mel, como o Salmo 19 vai falar.
como o destilar dos favos, mais preciosa e mais desejável do que o ouro depurado. É isso que o Salmo 19 fala sobre a palavra de Deus. E eles recebem então esta palavra de Deus com avidez, com desejo, com vontade de conhecer mais ao Senhor. E o texto nos fala então que, além disso, deles receberem a palavra com toda avidez, eles examinavam a palavra, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles examinavam as Escrituras. Eles não eram apenas receptores do ensino. Eles estavam ali sim, sentados, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Paulo estava falando ali, com toda a sabedoria do Senhor, falando sobre a palavra de Deus para eles. Que maravilhoso! Quantas descobertas! Olha esse Jesus, como é maravilhoso! O nosso Salvador, o nosso Senhor, eu quero saber mais dele, eu quero aprender mais dele. Então eles aceitam essa palavra, eles querem mais desta palavra, mas o texto nos fala que eles também examinavam as Escrituras. Eles não estavam ali como a gente senta no sofá ali, muitas vezes a gente está cansado, mas agora eu quero relaxar. E liga aquele filme ali, você não tem nem muito senso crítico, fala, vou assistir alguma coisa só para assistir, só para ficar aqui. E aquilo só entra na sua mente, você nem reflete muito naquilo, só está recebendo. A TV está falando ali na tua frente, você está lá, todo cansado. Eles examinavam as Escrituras, eles ouviam o que Paulo estava falando. Não, mas como assim? Era o apóstolo Paulo que estava falando, eles não têm que examinar coisa nenhuma. Ele teve um encontro com o Senhor, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz de Cristo, ele era um apóstolo. Para que contestar ao apóstolo? Para que examinar? É até ofensivo você examinar aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Imagina uma coisa dessas? É assim que líderes, pastores pensam hoje, que eles são irrepreensíveis. Eu até ouvi algo absurdo, assim, uma vez que o 1 Timóteo lá fala que o presbítero, que o bispo, ele deve ser irrepreensível. O pastor falou, aqui está escrito que eu não posso ser repreendido. É para dar risada e chorar ao mesmo tempo. O texto ali está falando que você tem que ser irrepreensível na tua conduta. Aquilo que você faz, você deve lutar e viver para não ser repreendido por alguma falta que você tenha. Sua conduta deve ser ilibada. E aqui eles examinam, assim como todo pastor deve ser examinado. Se o próprio apóstolo Paulo foi examinado aqui, ele estava sendo avaliado pelos bereanos. E hoje os pastores, os presbíteros são intocáveis. Se ele falou, quem sou eu? Ele usou até a Bíblia, por que eu vou contestar se ele usou a Bíblia? Não, mas ele usou, ele até leu o versículo bíblico, não? Ele não fez mais que a obrigação. Agora ele expôs a palavra com fidelidade, ele aplicou a palavra do modo como ela deve ser aplicada. Então eles examinando as Escrituras todos os dias. O apóstolo Paulo falava e eles, vamos lá então, vamos conferir se é isso mesmo que a Bíblia está falando. Vamos abrir o nosso rolo aqui. É isso que as Escrituras estão falando. Eles examinavam se de fato era assim. A igreja muitas vezes padece por falta deste senso crítico, de ouvir uma mensagem e apenas engolir. Vocês imaginam se chegar em casa, voltando ao assunto refeição, você chega em casa e fala, tem uma comida aqui, mas o que é? Coma, tá gostoso. Não, mas o que é? Quero saber o que é. Não, tá gostoso, pode comer. Você não sabe o que é, não sabe de onde veio, como foi feito, fecha o olho e coma. Vocês já pensaram em fazer isso? Não, minha filha vai pensar, não, meu pai quer que eu coma ovo ou peixe, não vou comer não. Não, nós examinamos, será que a textura está boa, o cheiro está bom, a aparência está boa? Nós examinamos uma refeição e é importante que nós façamos assim porque diz respeito à nossa saúde. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz respeito à nossa saúde espiritual. Tem pessoas
doentes espiritualmente porque não têm avaliado a palavra de Deus. Tem comido comida estragada, comida azeda, comida que não faz bem para a saúde. Tem se tornado doentes espiritualmente, tem comido sem critério. Tudo que passa na TV, na internet, assiste qualquer teólogo, qualquer pregador e faz um pouco de tudo, faz uma coxa de retalhos ali. E começa a ter dor de barriga, começa a comer uva com feijão, com morango, com kiwi, com macarrão, com um monte de coisa e coloca no liquidificador e bate tudo aquilo e come tudo junto. Faz mal. Não é para ser assim. É necessário um exame para ver se as coisas de fato estão assim. Isto é símbolo de nobreza. É você examinar. Não, assim. O que você está falando aqui não é correto. Aqui está fora do contexto. Aqui não ficou bem explicado. É importante. Isso é sinal de nobreza. E obviamente que isso deve ser feito de uma forma santa também. Não é chegar lá e falar, você falou uma coisa errada, seu herege. Você está fazendo isso de má índole, bater boca, e amor, pastor, ou qualquer outro líder da igreja, aquilo que você falou ali, não sei se é bem assim, olha, 2 versículos para cima, 2 para baixo, não parece que é exatamente o que você quis dizer. Respeitosamente. É você amar a Deus, mais do que a sua reputação, mais do que o fato de você assim dispor com uma pessoa, é sinal de nobreza. Examinar as Escrituras, examine, não fique dependendo de alguém. Nós dependemos de alguém quando nós somos crianças. As nossas meninas já não querem mais receber comidinha na boca, elas já querem comer sozinhas. E elas examinam muito bem o prato delas para ver se não tem alguma coisa que seja diferente. Nós precisamos crescer, examinar, continuar recebendo com avidez e examinar as Escrituras todos os dias. Não é só fim de semana, não é só quando vem para a igreja. Eu vou examinar só quando o pastor falar. Todos os dias. Aquilo que for falado, aquilo que você for ver na internet, mas foi o John Piper que falou, não importa. Mas foi o Paul Washer, não importa. Confere com a Bíblia. Isso é coerente. Confere. A autoridade maior é a palavra de Deus. Algumas considerações para nós sobre este texto. O texto lá vai até o versículo 15, que ele termina ele falando: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas, depois que os de Tessalônica vieram até Bereia e regressaram trazendo a ordem Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Paulo sai dali e logo depois os outros são chamados. Assim como os judeus no passado, atualmente nós temos muitos cristãos que negligenciam a palavra de Deus. Um dos textos que fica muito claro na minha mente do esquecimento da palavra de Deus é da época de Josias. Este texto me mostra muito claramente o que nós temos hoje. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, dos versículos 8 ao 13, fala assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. A palavra de Deus estava num canto, jogada,
Só acharam quando foram fazer uma reforma no templo. Acharam. Ah, está aqui. Ah, hoje em dia é impossível acontecer isso. Não é. Você pode ter 500 Bíblias na sua casa. Ela está pegando pó lá às vezes. Ela está num cantinho lá. Ela está inutilizada. Ela é apenas um artigo de decoração na sua casa. Muitos negligenciam a palavra de Deus. Não tem esta nobreza de avaliar, de examinar as Escrituras, de olhar para ela com avidez, com vontade. Eu quero aprender, mas eu quero mais de... Eu quero ouvir a tua voz de verdade. E não ficar, Senhor, quero ouvir a sua voz, fala comigo agora. E aí dá aquela vontade que Deus, com a sua mão poderosa, mostrasse uma Bíblia gigante. Está aqui, ó. Ouça a minha voz agora. Olha quanto Deus falou conosco. Quantas palavras Ele colocou aqui. E você ainda pede que Ele fale audivelmente. Se Ele deixou escrito, para que você quer que Ele fale de outras formas? O Senhor Jesus fala com você através da Bíblia. Não negligencie a palavra de Deus. Use os seus recursos, invista em estudos bíblicos individuais, tire um tempo do seu dia, tenha uma rotina boa, que eu digo, separe um horário, neste horário eu vou ler a palavra de Deus, eu vou fazer uma devocional, eu vou me utilizar de alguns recursos para ter o meu tempo com Deus, para Deus falar comigo neste momento do dia, para eu examinar as Escrituras. Medite em grupos pequenos e em família. Faça parte de grupos pequenos. Converse com alguns irmãos. Vamos estudar a Bíblia junto um dia da semana. Ou manda mensagem, troca ideia. Vamos. Gostaria de compartilhar com algum irmão algo que eu estudei essa semana. Como família, se reúnam com a família. Examinem as Escrituras. Leiam juntos. É importante. Certifique-se que a sua motivação ela está em estreitar o seu relacionamento com Cristo. Não é só em falar, olha só, eu fiz um programa de leitura bíblica esse ano, eu terminei de ler a Bíblia. E a Bíblia inteira esse ano. Vitória! Que bom, glória a Deus. Isso é muito bom que se faça. Leia a Bíblia. Leia, pelo menos uma vez por ano, a Bíblia. Mas não faça só para dizer, olha, já li a Bíblia, deixa eu ver se eu lembro, li a Bíblia umas 15 vezes. Que ótimo! Mas você se aproximou mais de Deus com essa leitura bíblica? Você tem um relacionamento íntimo com Ele? Esta leitura bíblica, ela te aproximou mais dele para que você aplique mais a palavra de Deus? Ou você tem apenas como uma mera intelectualidade isso? Para a sua vanglória ou porque você acha que aquilo é uma obrigação sua você ler uma vez por ano? Se for só por obrigação, isso não é nobreza. Você não está fazendo aquilo com avidez. Você está fazendo porque é o que temos para hoje. Você está fazendo porque de repente você acha que é importante, você faz, mas não é tão prazeroso assim. Eu faço porque eu tenho que fazer. Faça com dedicação, com amor, com esmero, porque você quer ver o nome do Senhor glorificado, porque você quer conhecer mais ao Senhor. Porque quando você olhar para estes textos aqui, você vai ver o perigo de você se tornar uma pessoa negligente para com o Evangelho. E quando você se tornar uma pessoa mais próxima de Deus, as provações vão existir, mas o Senhor vai te fortalecer, vai te conduzir, vai te guiar e vai te dar perseverança nos caminhos do Senhor, para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos.